meu Pai. Aleluia. Não tem por que duvidar, meu Deus, do teu chamado. Não tem por que duvidar, meu Deus, que cada uma dessas pessoas são pessoas escolhidas do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você abriu aí em Atos? Atos capítulo 9. Deus deseja mudar histórias hoje, nessa noite. Você crê? Mas você crê que pode ser a tua vida hoje? Você crê que Deus pode transformar a sua vida hoje? Ele quer. Só que Ele procura corações disponíveis. Corações, pessoas que desejam obedecer à voz de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas, elas deixam de vir para a igreja porque ela coloca a culpa na igreja. Muitas das vezes ela deixa de frequentar, de vir para os cultos, porque nada acontece na vida dela. Ela fala: foi culpa da igreja, foi o pastor que não pregou muito bem, meu coração nem foi tocado por aquele louvor, sabe? Você fala: não, aquele menino lá desafinou. Observa até quando desafina, até quando o pastor erra um português. Mas ela entra vazia e sai mais vazio ainda. Mas ela sai culpando. Poxa, eles poderiam ter sido melhores, o louvor, o pastor. Essa pregação não gostei, poderia ser outra. Mas o que aconteceu não foi o louvor, a pregação. Até porque nós estamos aqui no altar, nós não somos nenhum teólogos ainda, né? Porque nós vamos se formar, né, pastor? Estamos aí já estudando, buscando mais conhecimento para apresentar para vocês. Mas não se trata de um diploma para estar aqui. Para você receber algo do Senhor, não precisa ser só muita gente para louvar você, para louvar certos hinos, certos louvores. Não é isso que vai mudar. Mas é de que forma você entra aqui. Para você ouvir, para você adorar, para você buscar. Deus, Ele quer pessoas disponíveis. Vira para essa pessoa e fala aí: Deus quer pessoas disponíveis, pessoas que obedecem à voz de Deus. Você já pensou em fazer alguma situação que você não pediu orientação para Deus, mas você foi fazer aquele negócio, você estava com aquele sentimento dentro de você: não faz? Aí as pessoas costumam dizer aí: é o sexto sentido. Não, é a voz de Deus. É porque muitas pessoas elas pensam assim: não, para eu ouvir a voz de Deus eu tenho que ouvir. Igual Tomé, não, Jesus lá na frente falando com todo mundo. Não, mas eu tenho que ver. Se o Senhor me provar aí que o Senhor foi crucificado, deixa eu ver o furo aí. Deixa eu colocar o dedo aí para ver se vai atravessar. As pessoas hoje ela quer ouvir a voz de Deus. Se Deus não falar: oi fulano, ela não crê, ela não obedece. Mas hoje Deus ele vai falar através do profeta, do pastor, através dessas escrituras aqui, ó. Não tem algo melhor para Ele falar comigo e contigo. Então o problema não é só isso, a falta da igreja, e sim uma entrega. E o problema grave que muitas pessoas ela tem, ela vem para a igreja, ela vem só para pedir: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso disso, eu preciso de uma restauração, eu preciso daquilo. Mas o que nós fizemos agora no início foi nos entregar. Ou fala para mim que se você não está mais leve agora. Então tem pessoas que chegam aqui carregadas, doentes, sofrendo,
mas ela já quer: Senhor, me dá, Senhor, me dê, Senhor, preciso. E não é sobre isso. Por isso que quando Deus não faz as coisas no tempo dela, do jeito que ela quer, ela, e ainda vai sair falando mal da igreja, do pastor, do fulano, do irmão que não fala com ela. Ela vai arrumar 1000 desculpas. Ela vai culpar a Deus. Tem gente que culpa Deus. Mas ela não, o momento que ela esteve aqui, ela esteve com o seu coração trancado. Ela não estava disponível para Deus. Porque se você quer receber algo do Senhor, você primeiro precisa entregar. Pastor, eu ainda não recebi, pastor. Para eu dar meu dízimo e oferta, eu não estou falando disso não. Você tem que entregar o seu eu, suas vontades, a mentira, os traumas, a decepção, os vícios, as drogas, a mentira, o medo, a traição, a decepção. Você tem que entregar tudo no altar, tudo nas mãos do Senhor. Porque quando você tira da sua mão e entrega no altar, aí Ele começa a trabalhar em seu favor. O céu começa a mover em seu favor. Você está disposto a entregar para que Deus possa realizar o plano dele na sua vida? Mas você tem que estar com o seu coração disponível. Disponível a quê, pastor? A obedecer. Coração disponível a obedecer. Nós vamos aprender hoje lições através dessa mensagem com Saulo de Tarso e com Ananias. Quem conhece Saulo de Tarso? Pois é. Saulo, ele foi, ou posso dizer que foi o maior mesmo perseguidor dos cristãos. Ele matou muita gente, ele prendeu muitos cristãos. E nesse capítulo 9 você vai ver isso. A maldade no seu coração. Quem falava de Jesus estava no Saulo, porque Saulo iria prendê-lo. Em Jerusalém ele fez uma destruição danada, perseguindo o povo de Deus. Não satisfeito, ele chega, aqui a Bíblia vai dizer, ele chega na sinagoga e ele pede uma carta ao sacerdote para ele ir lá para Damasco em busca de mais cristãos, para aprisionar, para torturar, para matar. E ele consegue essa carta. Ele conseguiu essa carta. Ele tinha toda a autonomia para ir em busca dos cristãos, para maltratar, para prender, para matar, para judiar. E ele pegou alguns soldados e foi. E ele, a caminho de Damasco, o Senhor Jesus apareceu e falou para ele assim no versículo 4, lê comigo, versículo 4 do capítulo 9: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui foi o próprio Senhor Jesus, ele indo para Damasco, em busca de prender cristão. O Senhor, ele interrompe Saulo naquele momento e fala: Saulo, por que você me persegues? Saulo, em outras palavras, por que você está destruindo o meu povo? Saulo, por que você está matando os cristãos? Ele odiava os cristãos. Versículo 5, ele disse, e Saulo responde, ele diz: quem és, Senhor? E ele diz, e disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que eu lhe faça?
E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Nota que aqui na segunda fala, na segunda fala que o Senhor Jesus vai dizer com Saulo, ele já trata a Deus com respeito, com autoridade. Ele não tratou mais o Senhor como um qualquer, porque ele estava perseguindo, ele estava matando os cristãos. Mas aqui ele chama o Senhor o quê? De Senhor. Aqui já acontece uma mudança na vida de Saulo, o reconhecimento da voz do Senhor. Talvez você tenha passado por tantas situações, Deus está falando com você, não vai por aí. Aí você fala, não, é só um sexto sentido, mas isso aqui vai passar rapidinho. Mas o Espírito Santo está ali lhe incomodando, não faz isso não. Não vai falar isso não, isso vai magoar pessoas, isso vai te atrapalhar lá na empresa, o supervisor não vai gostar disso. Se você falar isso com o seu marido, com os seus filhos, isso não vai dar certo, eles vão ficar magoados. Aí você fica ali, não, mas eu vou dizer, não, mas eu vou por aí, não, mas eu vou fazer. Você não ouve, você não abre os seus ouvidos para atentar à voz do Senhor que já está falando dentro de você. Aí você, impulsionado ao sentimento, você faz, você se decepciona, você se contraria com aquela situação. Vamos à leitura. Versículo 7. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. O que aconteceu com Saulo aqui? Ficou cego. Saulo ficou cego. Na qual aqui os homens que estavam com ele, aqueles soldados, tiveram que pegar ele pela mão e levar até Damasco. Porque ele não sabia mais o rumo, ele não poderia enxergar mais nada. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. Tem pessoas que elas só aprendem na dor. Deus está falando, Deus está incomodando, mas ela prefere ir pelo seu sentimento, ela prefere ir pelo seu impulso, ela prefere ir pelo que as pessoas estão falando, mas ela não quer ir pelo que Deus está falando. Só que, meu irmão, eu tenho uma notícia para dar para você. Você é um escolhido do Senhor. Você chegou até aqui hoje porque você é um escolhido de Deus. E se você é um escolhido do Senhor, se for necessário, Ele vai apertar. Se for necessário, Ele vai amassar, até você entender que é a voz do Espírito Santo falando com você. Ô pastor, não fala um negócio desse não. Eu estou falando por testemunho vivo. Porque eu não era para eu ter saído da casa de Deus, eu não era para ter me desviado dos caminhos nunca, eu não era para ter ficado 7 anos nesse mundo velho, podre, cheio de ilusão, que só me levou à destruição, só fez eu ir para a bebida, para a cachaçaiada, para as drogas, para a cocaína, para a depressão. Foi isso que eu adquiri lá no mundo: depressão e síndrome do pânico. Mas e aí, pastor? Hoje eu vejo, foi plano de Deus, porque eu sou um escolhido. Porque quando ele dizia mansinho, Arley, fica na tua, Arley, faz assim, eu, não, Senhor, não é por aí não. Você tem que estar sensível à voz de Deus. Mas não é só ouvir, é obedecer. A palavra de Deus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. É o mesmo de que você falar assim: eu vou pagar para ver. Deixa eu ver se esse pastor está falando a verdade, se está mentindo.
Você quer pagar para ver? Faça um teste. Eu vou te ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses longe da igreja. Daqui a pouco você entra por essa porta falando: oh, não, me ajuda. Vai. Porque Deus, ele vai te amassar. Deus, ele vai te incomodar lá fora. No tanto, vai te jogar numa situação que você vai ver que só Ele para te tirar daquele lugar. Tem pessoas que elas precisam disso para poder despertar. E isso foi para o Saulo. Saulo, ele estava indo para Damasco para matar o povo de Deus. Deus teve que cegar. Deus teve que falar com ele e cegá-lo. Mas lá em Damasco, Deus, ele escolheu já um ungido. Deus, ele chama um discípulo para ir até Saulo. Observe. Vamos à palavra de Deus no versículo 10. Vai dizer: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Você entendeu isso aqui? Ele te chama pelo nome. O escolhido do Senhor, ele já conhece. Deus sabe o teu nome. Vira para essa pessoa e fala: Deus já te conhece. Ele sabe o teu nome. Você é um escolhido. Você tem um chamado. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele já conhece você e ele te chama pelo nome. Ele chama aqui em visão: Ananias. Ananias, eu te conheço, Ananias. Agora eu estou trazendo uma missão para você. E Ananias, naquele momento, ele responde. Quando ele escuta aquela voz, ele responde: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto. Qual é a missão? O que o Senhor quer para mim? No versículo 11 vai dizer: e disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Paulo agora está o quê? Orando. O homem que estava vindo para matar os cristãos, agora ele está o quê? Orando. Deus vai apertar mais um pouco, hein? Aperta o cinto de segurança, porque ninguém vai levantar agora, hein? Versículo 12: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Meu Deus do céu. Não, vamos ler de novo. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado o quê? Ananias. Podia ser outro homem? Poderia ser outro homem? Não. Não. De forma nenhuma. Não podia ser outro homem. Tinha que ser Ananias. E Ananias, nessa situação como servo, ele não tinha condição nenhuma de dizer não para o Senhor. Lá em cima ele disse o que para Deus? Eis-me aqui, eu estou pronto. E o Senhor já veio o que? Com a missão: levanta, se posiciona. Levanta. Levanta. Para de chorar. Para de se lamentar. Para de fazer de coitado. Para de chorar, que ninguém vai ter remorso da sua situação. Ninguém vai estender